Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, apesar de praticamente todo mundo molhado, né, por causa da chuva, mas tá bom, né, a gente já está meio acostumado, né, vocês que estão pouco tempo em Guaratuba estão passeando, né, aqui pra gente já é comum, né, essas chuvas aí intensas no final da noite, e a gente chegar na igreja molhada. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, por favor, capítulo 3, e o verso de número 31, a epígrafe do texto é a família de Jesus. Por favor, abra aí a tua Bíblia, que eu quero hoje falar um pouco sobre alguns conceitos de Jesus para as nossas vidas, né? Glória a Deus. Aleluia. Vou falar um pouco sobre família. Jesus é bom. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é teu nome. Jesus amado. Marcos capítulo 3, verso de número 31. Jesus is good. Posso ler? Vocês já acharam aí, todo mundo? Minha Bíblia diz assim, ó: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Feche os olhinhos, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Deus poderosa, venha sobre as nossas vidas, para a gente poder estar contigo, andar contigo e sermos, meu Deus, abençoados em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor possa hoje nos alcançar com a tua graça, e que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, para que a gente possa, Senhor, nessa noite receber a boa, perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, quando ele fala da sua família, ele traz para nós alguns exemplos dentro do texto e dentro da Bíblia, de como ela talvez devesse ser, nem sempre é, né? A família é uma coisa complicada para todo mundo, né? A gente, quando fala de família, não está falando só da nossa esposa e filhos, ou marido e filhos, mas a gente tem também irmãos, pais, mãe, né? Ou seja, a nossa família é muito mais, às vezes, do que a gente consegue administrar, né? Família é uma coisa complicada, porque nem todo mundo pensa da mesma maneira, age da mesma maneira, anda da mesma forma, né? E às vezes pode ter aí uma dificuldade de relacionamento. E é normal hoje em dia, infelizmente ou felizmente, eu não sei, é normal no meio da família que isso aconteça, que haja divergência de opinião, que haja divergência de comportamento. E a questão é que quando a gente é família, a gente acaba tolerando determinadas coisas, né? Não quer dizer que a gente aceite, não quer dizer que a gente tenha isso como correto ou certo, porém a gente meio que vai tolerando, né? Alguns versículos bíblicos, Cláudio,
que eu queria aqui compartilhar com vocês. O primeiro é Gálatas, capítulo 2, verso 20. Por favor, traga para nós aí. Atos 2, Cláudio. 2, 20. Não é Atos, é Gálatas. Gálatas, por obséquio. Essa tua gravata aí que está impedindo vossa ação. 2, irmão. Gálatas 2. Isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne é a vida vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer para você quando a gente vai falar de família é o de que não somos mais nós que deveríamos estar vivendo, porém deveria ser Jesus vivendo dentro de cada um de nós. Então, se nós não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, então não deveriam ser mais as nossas reações, não deveria mais ser a nossa opinião, não deveria mais ser o nosso entendimento que prevalecesse nas nossas vidas. Você concorda comigo? Se de fato somos de Jesus, se de fato vivemos por Jesus, se de fato vivemos com Jesus, então por que nós fazemos as coisas por nós mesmos? Por que a gente continua com sentimentos? Por que a gente continua com comportamentos que não são aqueles que deveríamos ter? Você já se perguntou isso? Por quê? Nós ainda temos dentro do nosso coração sentimentos e pensamentos que não provêm da parte do Senhor Jesus Cristo. Veja, a gente está falando um pouco sobre família, né? Então, muitas vezes a gente olhando para dentro da nossa família, a gente vê muita coisa que a gente não concorda, principalmente quando fazem comparações. Quem tem irmão aí? Todo mundo tem, né? Eu tenho uma galera de irmão também, né? Eu tenho um monte, 4 irmãs e um irmão, né? Aliás, 4 não, eu tenho 6 irmãs, né? 6 meninas e um menino, né? Tenho 2 do primeiro casamento do meu pai, que eu encontrei agora faz pouco tempo, mas são minhas 2 irmãs mais velhas, né? Queridíssimas. As outras 4 do meu pai e da minha mãe e mais o meu irmão. Então, uma família grande, uma família que tem grandes problemas. Concorda comigo? Tem grandes problemas. E nessa família grande sempre tem os criadores de problema e os resolvedores de problema, não é assim? Toda treta de família sempre são as mesmas pessoas que fazem. Você já percebeu isso? Sim ou não? E aí você fala assim, não, mas também o fulano de tal ali, aquele ali é um encrenqueiro, tudo ele briga, tudo ele faz confusão. E aí quando acontece uma confusão, já por costume talvez, você já imediatamente sabe que foi aquela pessoa que fez a treta, a confusão. Eu falo até para a Manuela, né, que ela é feliz porque não tem irmão, né? Eu gostaria de ter tido outros filhos, não tive oportunidade, né? E a Manuela hoje fala, graças a Deus que eu não tive mais filho, né? Que dela não tem irmão para ficar enchendo o saco dela. Porque dela olha muitas vezes para a minha família e o que eu passo com os meus irmãos, né? Os nossos relacionamentos. E quem está de fora, né? Fala, às vezes a Manuela fala, nossa pai, ainda bem que eu não tenho irmão. Não é? Mas quando a gente está vivendo uma vida com Jesus, isso deixa de ser importante, porque você não fica olhando os defeitos dos seus irmãos e você olha para os seus defeitos. Você olha para como é difícil ser seu irmão.
E eu imagino para os meus irmãos como é difícil para eles serem meus irmãos, porque eu sou um osso duro de roer, irmão. E eu admito isso. É difícil de conviver comigo. Eu acho que eu sou muito bonzinho, né? Eu acho que eu sou uma florzinha de candura, né? Eu acho, irmão. Eu acho. Eu sou uma pessoa extraordinária. Quando eu falo aqui as coisas para você, é verdade, eu acredito nisso mesmo, eu acho. Por mais que você não ache, né? Mas eu acho. Que eu sou uma pessoa extremamente bondosa, querida, mansa, calma. Mas quem convive comigo não acha isso. Não acha. Mas eu acho. Então, quando a gente olha para esse texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim, ó, já estou crucificado com Cristo. Então, quando eu olho para isso, eu tenho que lembrar que se eu de fato estou crucificado com Cristo, eu já morri para esse mundo, e se eu morri para esse mundo, todos aqueles defeitos de fábrica que me acompanharam minha vida inteira, eles não deveriam existir mais. Concorda? Eles não deveriam existir mais, nós não deveríamos tê-los mais. Nenhum deles, nem o ciúme, nem a inveja, nem o rancor, nem a raiva, nem o estresse, nem a vontade de matar alguém, não devia estar no nosso coração isso. Você acha que você, crente, morto, renascido em Cristo Jesus, você deveria ter no teu coração a vontade de matar alguém às vezes? Você acha que é certo você ter isso no teu coração? Não é. Mas a gente tem. Eu tenho. Eu não mato ninguém, mas eu tenho vontade às vezes. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Às vezes eu tenho vontade, irmão. Mas eu não posso. Eu estava conversando com a pastora Carla, a gente estava falando sobre isso. Que às vezes a gente tem vontade de fazer umas coisas, mas a gente não pode. Porque vai gerar escândalo para as pessoas, vai dar problema para minhas ovelhas, para minha igreja. Se eu matar alguém, meu Deus. Então eu não posso matar ninguém. Mas não quer dizer que eu não tenha vontade. Então qual é a diferença entre eu, que sou pastor, que tenho vontade às vezes de matar alguém, e o cara que anda no mundo, que é um filho de Satanás? É que ele mata. Ele tem vontade e ele mata. E o crente tem vontade, mas ele não mata. Ele fica só na vontade. Então a grande diferença entre nós e eles, entre nós que estamos crucificados com Jesus na cruz, nós que estamos crucificados, é que muitas vezes a gente tem o desejo de fazer algumas coisas, mas a gente não faz por causa de Jesus. Aí não quer dizer que você não vai ter vontade de fazer. Não quer dizer que você às vezes não fique irado, triste, com remorso, com ciúme, né? Não quer dizer. Porque eu e você, nós estamos sujeitos todos às mesmas coisas. A Bíblia diz que quando chove, molha todo mundo. Então, quem sabe um dia a gente atinge um nível de espiritualidade aonde essas coisas não aflijam mais a nossa alma e o nosso coração. Mas até que isso aconteça, se é que vai, até que isso aconteça, a gente vai continuar tendo sentimentos e determinadas emoções que contrariam esse texto. E aí sempre vai ter um fariseu perto de você quando você estiver fazendo alguma coisa errada, para dizer, nossa, mas você não é crente, né? Você pega o remo para dar no camarada, né? Quando você pegou o remo para dar, alguém fala, meu Deus, crentão, vai dar remada na galera aí? Aí você não é crente? Cadê Jesus na sua vida? E pior que às vezes você é pego no flagrante, que você está com o pau na mão para dar, já você não deu ainda, né? Aí você foi para dar. E aí quando você, o cara te pega. Eu sou obrigado a baixar, virar as costas e ir embora. Porque você pensa assim, sou crente. Porque se eu não fosse,
Uma vez eu estava andando aqui em Guaratuba, logo que eu cheguei, e um cara me fechou no trânsito. Uma van, eu não sei quem que era, de peixe ou de camarão, eu não sei. E eu tive que pisar no freio, sair da rua, subir no meio-fio para não bater no miserável do cara, que veio ultrapassando na faixa dupla e entrou em cima de mim para não bater no outro carro. E ele parou o carro e desceu, e eu desliguei o carro, puxei o freio de mão e desci, irmão, mas eu desci para bater nele. Pensa num cara enlouquecido, era eu. Ele me deixou furioso, e eu desci do carro furioso. Quando ele me olhou assim, eu olhei para ele, ele falou: não vai fazer nada? Falei: não, vai embora. Ele disse: vai embora? Eu falei: se fosse outros tempos eu ia surrar você. Você não ia brigar comigo, não. Mas agora eu não posso brigar mais porque eu sou um homem crente. Falei isso para ele. Ele deu uma risadinha, falou: bundão. Mas eu não bati nele por causa de Jesus. Não foi, ele merecia apanhar. E eu estava com vontade de bater nele. Verdade. Verdade. Eu quase tive uma coisa de brabo que eu estava. Mas eu engoli seco. Voltei, entrei no carro e fui embora. Então, eu estou te contando isso, faz muitos anos que isso aconteceu. Logo que eu vim morar em Guaratuba, deve fazer uns 12 anos, 10, 12 anos atrás. A gente vive determinadas coisas na nossa vida que elas mostram se nós de fato estamos em Cristo ou não. Se nós de fato estamos fazendo as coisas da maneira correta, andando no caminho correto, ou a gente está perdido. Ou a gente está perdido, irmão. Então muitas vezes nós somos provados e somos provados ou tentados, eu não sei, pelo próprio Satanás, né? Que ele manda um servo dele para vir fazer um negócio desse com você, para tirar você do propósito de Deus. E ele te levanta ao extremo, não é? Te leva ao extremo. Isso pode acontecer em diversas circunstâncias ou situações da nossa vida, dependendo da área na qual você tem problema. Dependendo da área que você tem problema. Quando eu saí do exército, quando eu estava no exército, ainda que eu tinha já casado com a pastora Shirley, eu trabalhava, fazia expediente, né, no quartel, e de noite, quinta, sexta, sábado e domingo, eu era leão de chácara, trabalhava numa boate. Eu treinava já a minha vida inteira, né, fui lutador sempre minha vida inteira. Então eu brigava todo dia, 5, 6, 7, 8 vezes por dia, todo dia eu batia em alguém, todo dia. Às vezes em 2, 3, 4, 5, porque eu sempre tive mais de 100 quilos, né? Eu brinco que eu já nasci com 2 dígitos já, né? Porque quando eu estava no exército, que eu era bem magrinho, corria 20 quilômetros por dia, eu tinha 105 quilos, né? E corria 20 quilômetros todo dia. Então sempre fui grande. Fui criado aí nesse mundo, né? Depois fui para outros lugares. Mas eu nunca corri de ninguém, nunca tive medo de ninguém. Para ser sincero para você, quanto mais gente tivesse na briga, para mim era melhor. Eu gostava muito de brigar, né? Naquele tempo o negócio ninguém tinha nada, era só no soco mesmo, né? Ainda trago minhas cicatrizes, né, na minha mão. Se você olhar minha mão, você vê que meus ossos aqui são todos quebrados, né? Todos, eu tenho cheio de cicatriz na minha mão. Meu rosto não tem nenhuma, aqui tem um monte. E aquele tipo de gente ali, eu estava acostumado em bater 2, 3 daquele junto, não num só. Uma vez aqui em Guaratuba, fiz um programa de rádio e falei um negócio. Aí tinha um vereador aqui na cidade, faz uns anos isso atrás, já alguns anos, que era meio brabo o cara, né? E aí o cara me ameaçou. E falou que o dia que ele me encontrasse na rua, ele ia dar um tapa na minha cara, né? Que ia me bater. Aconteceu muito isso aqui quando eu vim morar aqui. Aqui tinha um monte de gente metida macho nessa cidade, né?
E Deus, pastor, é tudo frouxo, os caras são acostumados a gritar, né? Ele gritou com o cara errado, né? E aí eu fui num programa de rádio, daqui, dando uma entrevista. E o cara falou, ilustríssimo, o jornalista Joel, que já foi para Jesus, eu ganhei ele para Jesus, inclusive, né? Antes dele morrer. E ele disse assim, o vereador fulano de tal aí, que é metido aí batendo 1, 2, 3, tal, não vou falar o nome dele, já passou essa coisa do passado, mas eu estou te contando como testemunho. Ele falou que você ficou falando aquele negócio lá dos caras e se ele encontrar na rua, ele vai bater na tua cara. O que você vai fazer? Você vai dar outra face? Ó, a pergunta que o cara fez na rádio aqui de Guaratão. Eu falei, irmão, eu acho que eu não cheguei nesse nível de santidade. Eu não sei se eu estou tão convertido assim. Mas o dia que eu encontrar ele, nós vamos descobrir, né? Eu falei, mas provavelmente, né? Provavelmente. Isso aí não vai acontecer não, porque eu não sou o tipo de gente que alguém bate na cara. Eu não sou esse cara aí. Enfim. E aí, quando eu andava na cidade que eu via o cara, ele me via, ele atravessava a rua e ia para o outro lado. Que as pessoas falam, mas depois, né, não honra as calças que veste, né? Aí tem uns outros aí também que já aconteceu isso. E eu até brinquei, né? Uma pessoa falou para mim assim, credo, pastor, mas você ameaçou o homem? Eu falei, mas eu não bati, eu só ameacei. A Bíblia não diz que ameaçar é pecado, ela diz que eu não posso bater, mas ameaçar. Então, quando a gente vai se convertendo, a gente vai mudando a nossa característica. A gente vai mudando o nosso coração, a gente vai mudando a nossa reação, a gente vai mudando o nosso comportamento. E isso vai fazendo com que a gente passe a conviver melhor com a nossa família. Porque a gente sempre acha que está certo em tudo. Eu não sei você, mas eu acho. Eu sempre acho que eu estou certo. E normalmente eu estou. Normalmente eu estou. Porque eu não discuto nada com ninguém que eu não domine. Eu não atravesso conversa de ninguém. Eu não me meto na vida de ninguém. Eu não me meto na conversa de ninguém. Toda vez que eu vou debater alguma coisa, eu domino muito bem isso. E só falo aquilo que eu tenho certeza de ser verdadeiro. Senão eu não me meto em discussão. Não é a minha praia. Não gosto de discutir, eu não gosto de ficar falando, eu não gosto disso. Mas quando eu estiver falando uma coisa para você, você pode acreditar no que eu estou te falando. Eu sei o que eu estou falando para você. Estou te falando porque eu sei. Então, a fé que nós temos em Cristo Jesus e o fato de nós estarmos crucificados em Jesus Cristo faz com que nós comecemos a nos assemelhar a alguém que faz parte da família de Jesus Cristo. Amém? Tem um outro texto que é Mateus 12, 30, Cláudio, por favor. Mateus 12, 30. 12, 30. Quem não é comigo é contra, e quem comigo não ajunta. Então, Jesus Cristo, ele foi muito claro. E ele disse que se nós não estamos com ele, nós estamos contra. Então, na nossa vida com Jesus, nós estamos falando de ser família de Jesus, fazer parte da família de Jesus. Ou nós estamos ajuntando, ou nós estamos espalhando. Nunca vai existir o meio termo, porque não tem. Então nesse texto não existe a parte de cima do muro. Ou você está do lado de cá, ou você está do lado de lá. Ou nós estamos trabalhando em prol da igreja, em prol do evangelho, em prol da família, em prol das coisas santas do Senhor, ou nós estamos trabalhando em favor da prostituição, do divórcio, da sacanagem, do casamento homossexual e de todas essas outras coisas que não pertencem a Deus e nem à igreja do Senhor Jesus. Então quem é da tua família, ele é com você. Ele não está dividindo com você, ele está somando. Então se tem alguém junto com você, mas o interesse dele não é somar, ele não faz parte da sua família. Ele não faz parte da igreja. De novo eu vou dizer, não existe meio termo. Não tem como o cara ser crente e petista. Não dá.
Não dá, irmão. Ele não pode ir para a igreja participar da Santa Ceia e na segunda-feira ele está lutando pelo aborto. Ele não pode estar fazendo isso. Não pode, irmão. Está lutando contra a família tradicional. Ele não pode. Ele pode fazer isso civilmente, claro. Ele tem todo o direito de fazer isso, lutar pelas suas pautas, sejam elas quais forem. Isso faz parte de uma democracia. Mas isso não faz parte da igreja, e eu disse para você no começo, a igreja não é uma democracia. Então, a gente precisa entender e ter esse entendimento de que ou nós estamos trabalhando com Jesus e para Jesus, ou nós estamos trabalhando contra Jesus. Não tem como você servir a dois senhores, ou tem? Ou você serve a um e desagrada o outro, ou você desagrada a esse e serve a esse. Como é que você vai servir as duas coisas ao mesmo tempo? Eu falei aqui para vocês, tenho falado há algum tempo sobre aquele golpe, né, de igreja, isso aconteceu dentro da igreja, do tal Gesar e Nezar. Eu não sei se vocês ouviram falar nisso, mas isso circulou aí há 4 anos, 5 anos que está circulando no Brasil fortemente, de vários grandes pastores que veio lá de Goiás, esse negócio, que começaram com um esquema de pirâmide, dizendo que você dava R$25, depois mandava na conta de um determinado pastor, que o cara vendia uns livros, vendia uns troços e fazia uns migué aí, pagava comissão para os pastores, daí os caras vendiam aquele troço dentro da igreja, e desde o começo eu falei que isso era estelionato e que ia todo mundo para a cadeia, e um monte de gente me bateu, brigou comigo, que onde é que já se viu que eu fui escolhido por Deus para ganhar 100 bilhões de dólares porque eu dei R$50. Bilhões. Tinha uma mulher que uma vez ligou para mim e falou assim: "Ô pastor, eu estou para receber um dinheiro", escuta isso, "e eu estou pensando em comprar um avião para você, mas eu não vou comprar qualquer avião, eu quero comprar um 737, igual aquele da Gol." Eu falei: "Irmão, um avião daquele quanto é que custa? 100 milhões? Ela disse: "Não, mas eu tenho um octilhão de dólares para receber." Sabe o que é isso? Eu nem sei o que é isso. É mais dinheiro do que tem na terra toda. Porque eu comprei um negócio, fiz um investimento no céu, dei R$1.000. E quando o dinheiro do mundo for mudado, porque vai ter uma quebra, né? Era a palavra em português, aqui, mas era uma outra palavra que ela se utilizava lá em inglês. Um crash do mundo econômico vai acabar, e daí o sistema financeiro vai acabar. Eles vão trocar o sistema financeiro com outro dinheiro. Olha a história, que viagem que os caras contavam. E aí alguns escolhidos vão receber todo o dinheiro do mundo. Pense nisso, irmão. Como é que a pessoa acredita numa coisa dessa? E a pessoa: irmão, mas o que eu tenho que fazer para receber? Dá 1.000. Você deposita 1.000. E aí quando virar, que vai ser agora, que o Trump está fazendo, que a Margaret Thatcher está fazendo, que eu não sei quem está fazendo, que vai... É um caô assim forte, irmão. E só pastor envolvido. E só na boca pequena, dentro das igrejas. Daí um dava 25, o outro colocava 50, outro colocava 100, outro colocava 1.000. E eu falando para as pessoas, a pessoa passava áudio para mim no WhatsApp, dizendo: "Pastor, não, o senhor está enganado, o pastor que está fazendo isso é um homem de Deus, Deus deu uma visão para ele." Aí sexta-feira a Polícia Civil de Brasília prendeu todo mundo. Terceira fase da operação. Todo mundo, prendeu cantora gospel, prendeu bispo, prendeu pastor, prendeu acho que 18 os cabeças da quadrilha. Roubaram mais de 160 milhões de reais dos irmãos. De 25 em 25, né, irmão? 50 e 50, 160 milhões. O delegado disse que foi o maior golpe financeiro aplicado na história do mundo. Ele disse: a mente do cara que criou isso, um pastor de Goiás. É muito brilhante. Né? E o pastor orienta e fala, mas o pastor é ruim, porque está falando contra os ungidos de Deus, contra os santos de Deus, que estão roubando todo mundo.
Então a gente precisa estar atento. Quem não é com o Senhor é contra Ele, irmão. Não existe um segundo evangelho, não existe uma segunda visão, não existe uma segunda alternativa, um terceiro caminho. Não tem, irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então não tem outro jeito. Não é pelo teu dinheiro, não é pela tua condição social, não é pela tua sexualidade. Irmão, essa história não existe. É por Jesus que eu e você vamos alcançar as coisas de Deus. E se você não trabalhar, você nunca vai ter nada. Ninguém tem nada de graça, irmão. Ninguém alcança nada de graça. Sem trabalhar não vai rolar. As pessoas precisam aprender isso. Não é porque você é crente, eu sou crente, irmão, que Jesus vai dar as coisas para nós. Então não é você vindo aqui na frente e dando um Rolex, desculpe, um Rolex para a igreja, né? Dando uma BMW X6 para a igreja, que Deus vai abençoar a tua empresa, irmão. Eu vi hoje um vídeo da igreja Lagoinha. Eu vi o vídeo, por isso eu estou falando o nome da igreja, na página de uma jornalista, chamando a igreja Lagoinha da igreja do Rolex, e o próprio pastor que estava ali fazendo o pedido, né, pedindo relógio, as coisas dos irmãos, e ele dizia assim: irmãos, acabamos de ganhar uma BMW X6 blindada para a igreja pode dar um glória a Deus. Daí vinha outra pessoa: olha, acabamos de ganhar um par de brinco de diamantes e um relógio Rolex, alguém pode dar glória a Deus? Está dando para quem isso, irmão? Para quem? Você acha que Jesus não sabe que horas são, que ele precisa de um Rolex? Você acha, irmão, que o Espírito Santo usa relógio? Que Jesus anda de BMW X6 blindado? Nem eu não ando, que eu não gosto, acho feia pra caramba. A minha é 5, que eu acho bonito, mas 6 não. Jesus não ia comprar uma X6, é feia, cupê, não vende, é ruim. E está cheio de gente fazendo isso, irmão. Mas olha o que a Bíblia diz: quem não é comigo é contra mim. Quem não anda na doutrina santa de Jesus Cristo é contra Jesus, irmão. Não é a favor. Então você tem que parar com essa palhaçada de dizer assim: ah, pastor, os caras tomam dinheiro dos outros, mas ele é de Jesus. Não é. A Bíblia é clara: ou você está comigo ou você está contra mim. Então se você está fora da doutrina, você está fora da sã doutrina de Jesus Cristo, irmão, você não tem Jesus na sua vida, infelizmente ou felizmente. E as pessoas precisam aprender isso. Hoje eu estava vendo uma pesquisa sobre a igreja, falando da quantidade em percentual de pessoas que estão abandonando as igrejas tradicionais. Igreja tradicional é a Assembleia de Deus, Deus e Amor, essas igrejas quadrangulares, são igrejas tradicionais. Está vendo uma debandada de povo, porque o povo não aguenta mais ser esfolado, está escrito isso. E eles estão migrando, sabe para onde? Para as igrejas virtuais. Quando a gente começou a nossa igreja virtual, muita gente, né, falou uma série de coisas, mas isso não importa. E eu falei, a igreja virtual não vai parar, ela só vai crescer. Porque o povo está com o saco cheio de ser roubado, de ser enganado, de ser esfolado como mandioca, né? Esfolado como milho para fazer pamonha. E se você acha que isso não está na Bíblia, isso está em Ezequiel 34. 34, está escrito lá. Põe Ezequiel 34 para mim aí, Cláudio, verso 1, por favor. Ezequiel 34, verso 1. Eu não sei se é no versículo 1, faz tanto tempo que eu não leio esse texto. 2. Verso 2, Cláudio. Filho do homem, profetiza contra os pastores, presta atenção, de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã,
matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ganham tudo que a igreja dá, mas ele não cuida das ovelhas. As fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, e a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Elas não podem usar bermuda, elas não podem cortar o cabelo, elas não podem dançar, não podem beber, não podem comer, não podem nada, mas a grana, isso aí tem que dar. Tudo para a igreja, tudo é da igreja, tudo melhor para a igreja, né? O 5 diz assim, ó: assim se espalharão, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Põe o 6 aí, que eu acho que encerra no 6 e diz assim: as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Então, isso está acontecendo agora. Está acontecendo agora. O pessoal está saindo fora das igrejas e indo embora, porque não aguenta mais. Os caras estão começando a roer as unhas das ovelhas. Eles não se contentam mais com a lã das ovelhas. Eles não se contentam mais com a ovelhinha cevada que eles comem. Eles querem arrancar as unhas, irmão. É por isso que os caras estão tomando Rolex, toma carro. Irmão, Deus está me falando que tem pessoas aqui hoje que vão doar um par de brinco de brilhante. Cadê você, ovelha? Fica com uma musiquinha de fundo lá, tananana, e o povo chorando, ai Jesus, irmão, está descendo um Shekinah, cadê você, que está com esse par de brinco de brilhante, irmão, cadê o Rolex aí que você vai dar para a igreja? Você acha que não é assim? É porque você não foi nessas igrejas ainda. Se você for, você vai ver que é. O que eles estão fazendo? Arrancando as unhas das ovelhas. Tem outros que fazem diferente, né? Fala assim, ó, hoje Deus falou para mim, quanto você paga de aluguel, irmão? 500 conto? Então hoje você vai dar uma oferta de 500 conto na igreja, eu vou orar e Deus vai te dar uma casa. Tem um cara aí que é especialista nisso. Isso está escrito na Bíblia, é isso? Não. O que ele está fazendo? Arrancando as unhas das ovelhas. Mas as ovelhas estão perdidas, estão se suicidando. Aliás, vocês vão se surpreender aí com uma história de suicídio aí por esses dias. Que você nem sabe que é suicídio ainda. Eu não estou rindo em escárnio, né? Mas eu estou rindo porque a história é tão podre que quando vocês souberem, vocês vão cair para trás. Muito em breve aí, né? Muito em breve isso vai sair. Então, a gente olhando essas coisas aí, meu irmão, a gente vê coisas absurdas. Pode voltar no texto, por favor, meu querido irmão. Nós já passeamos um pouco, vamos voltar. A gente fica muito longe do nosso texto. Chegaram, não é esse aí, varão. É no meu texto, então você me mata. Qual que nós estava lá, Cláudio? Mateus 12, 30, vaso. Não era? Não, 2, 20, depois Mateus 12, 30. 30, Cláudio. 30, 12, 30. Isso. É aí que nós estamos. Quem não é comigo é contra. E quem comigo não ajunta, esse. Agora você deixa aí e vai para mim no verso 35, Cláudio, por favor. Mesmo capítulo 12, Mateus 12, 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas. Isso é verdade? O pastor ladrão, o que ele faz? O que ele tira do seu coração? Ele tira uma ideia para tomar o que você tem. Eu estou falando hoje do dinheiro porque isso é uma coisa comum, né? Então eu acho que fica mais claro para mim ensinar você dentro desse texto. Então o homem bom, o que ele tira do seu coração? Ontem a gente fez uma reunião de obreiros, hoje depois do culto, né? A gente fez uma reunião de obreiros e depois a gente fez uma vigília de oração só com os obreiros ontem. E ontem vários obreiros foram batizados com o Espírito Santo ontem de noite. Vários deles aqui com
com a evidência das línguas estranhas, né? Teve uns irmãos que até ficou dançando aqui, então foi uma glória. Uma irmã que profetizou, né? Deus usou a boca dela, foi batizada com o Espírito Santo, profetizou. Então, um pastor bom, o que ele tira de dentro do seu coração? Fala, cara, vamos fazer uma reunião de oração e vamos orar para o povo ser batizado com o Espírito Santo, para Jesus quebrar a obra de magia, vamos fazer uma quebra de maldição. Isso é uma coisa boa que brota do meu coração. Agora, o homem mau, o que ele pensa? Ele pensa assim, cara, vamos fazer um culto de prosperidade e vamos arrancar uns real dos irmãos. Quero ajudar você a prosperar, vou fazer um culto de prosperidade. Mas você tem que trazer uma oferta. Não me vem aqui com um passarinho, traga uma ovelha, um boi, um cabrito, pelo menos. Você sabia que nessas igrejas aí fora, cada bicho tem um valor simbólico de oferta? Sabia? Você não sabia, né? Eu estou te contando. Quanto custa uma ovelha, irmão? Quem sabe? Bichinho, uma ovelhinha para você comprar, grande. Você comprar no açougue é 35 conto o quilo. Quanto pesa uma ovelha, será? 35, 40 quilos? Então você imagina, vamos dizer que seja 30, né? Vezes 35, quanto custa? $1.000. Então quando o cara fala na igreja, ele fala assim, ó, hoje quem vai dar uma ovelha, vai ofertar uma ovelha para o Senhor? É? 1.000. Quanto custa um boi? Misericórdia, né? O boi tá caro pra caramba. O cara quis vender uma vaca para mim levar pro sítio, 7.000, irmão. Falei, sai para trás de mim, diabo! 7.000, cara. Eu falei, tá louco? Fui comprar um ganso para pôr no sítio. Eu queria um casal de ganso, né? Falei, cara, quanto que é? Ele falou, 500 cada um. Eu falei, mas esse é aquele da história? Ele falou, qual? Aquele que bota ovo de ouro? Ô, irmão, 500 pau. Falei, sai para trás de mim, isso é o diabo, irmão. Não é Deus, não. E Deus é tão bom que eu não comprei o ganso, fui embora, no outro dia eu ganhei 3 de presente. É verdade, ganhei 2 gansos e um ganso, tá lá no sítio. Eu não falei, não, 500, não, né, Simão? Não, né? Os caras tão loucos, irmão. Então, em determinados lugares aí, existe essa tabela. Fazer o sacrifício. Os pastores ensinam isso. Ele falou, ó, no tempo de Jesus, conforme a capacidade financeira das pessoas, era a oferta que eles levavam para Deus. Não é isso aí no Velho Testamento? Sim ou não? A Bíblia diz isso. Se o cara era muito pobre, ele levava um pombinho para ser sacrificado para Deus. Velho Testamento. Se o cara era marromeno, ele levava uma ovelhinha. Se o cara tinha mais grana, ele levava uma ovelha de melhor qualidade. Se ele tinha bastante grana, era um boi. E cada um tinha o seu valor estipulado. Então no Velho Testamento era assim. E hoje em alguns lugares os caras fazem a mesma coisa. É a mesma coisa que os caras fazem quando você vê esses camaradas aí pedindo dinheiro para todo mundo, né? Então, se você não está fazendo as coisas boas para Deus, é porque você não tem elas dentro do teu coração. Como é que você quer colher uma ameixa de um pé de figo? Pé de figo da ameixa, irmão? Você já plantou, você já pensou você plantar um rabanete e quando você for lá colher tem uma cenoura? Você acha que é possível? Eu falo, nossa, mas eu plantei um rabanete, deu uma cenoura. Eu plantei uns rabanetes lá no sítio, cresceu tão rápido que eu vi, você já viu? Olha, assim é os rabanetes. Eu me assustei até de grande. Acho que deu 2 meses, quase, menos um pouco de 2 meses. Né? Eu plantei as mudinhas lá, nossa, cresceu muito rápido. É legal, né? Agora imagina você plantar os rabanetes e lá tirar tem uma cenoura. Pé de rabanete não dá cenoura e pé de cenoura não dá rabanete, irmão. Ou é rabanete ou é cenoura. Ou é de Deus ou não é. Ou é de Deus ou não é. Não se deixe, irmão, ser enganado. Já estamos quase acabando, tá? Não se deixe ser enganado. Tem mais um texto aqui que eu quero ler para vocês. Deixa eu achar ele aqui. É Mateus 28, 18, Cláudio, por favor. Mateus 28, 18. Por obséquio. E
chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmão, se Jesus tem todo o poder, eu pergunto para você, qual poder o diabo tem? Qual poder o diabo tem? Nenhum. O diabo não tem poder. O diabo mente para você. Então ele não pode te dar nada que não seja dele. Nada que não seja dele. A gente já viu os textos, né? Que o diabo olhou para Jesus e levou ele em todos os reinos da terra e disse para Jesus assim, ó: todos os reinos da terra são meus, porque Deus deu para ele, essa terra jaz no maligno. E ele disse: se prostrados você me adorar, ele falou para Jesus, eu te darei todos os reinos da terra. Então, quem prometeu dar as coisas para você, se você adorar, quem que é? Jesus? Quem que é? Hã? E por que os caras falam assim, irmão, se você começar a adorar Deus, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar joia, Deus... Quem que prometeu dar coisas em troca de adoração? Foi Jesus? Preste atenção no que eu estou te ensinando. Foi o diabo, irmão. Jesus não quer a sua casa, Ele não quer o seu carro, Ele não quer o seu relógio. Mesmo porque se Jesus tivesse um relógio, não ia ser um chubrega assim igual o meu, por exemplo. Né? Você já pensou se olhar um relógio e dizer, nossa, você viu o relógio do Jesus? Você já pensou, irmão? Que tipo de relógio você acha que Jesus usaria? Um relógio do céu. Você já pensou? Eu não tenho nem ideia, irmão. Não poderia nem sugerir um aqui, porque eu não tenho ideia. Que tipo de relógio Jesus usaria? Certamente não é um que se vende na loja. Certamente. Né? Então, Jesus, ele tem todo o poder. Ele não precisa do seu. Ele não precisa de nada que você tem. A única coisa que ele quer é que você o ame, que você o adore, que você dê a ele o seu louvor, a honra, a glória. É só isso. Jesus não veio na terra para buscar os teus bens materiais, nem os meus. Nem os meus. O 19, Cláudio. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Então, qual que é a minha obrigação? Ensinar você a palavra de Deus. Olha, a Bíblia está dizendo isso. Vá batizando todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a minha obrigação é ensinar você as coisas de Deus. Por isso que às vezes as pessoas ficam chateadas, dizendo, nossa pastor, mas você falou hoje aqui, eu falei dos caras lá da Lagoinha, né, da loja do Rolex, eu estou te ensinando, eu tenho que falar, está no jornal isso, tá então eu posso falar, e eles não podem me processar porque é verdade, está o vídeo lá, né? Então, a função do pastor é ensinar você para você não ser enganado, para você não ser enganado. E eis que eu estou convosco todos os, até a consumação do... Então existe algum momento em que eu e você andamos sozinhos? Existe algum momento em que Jesus abandona nós? Não. Por que não? Porque a Bíblia diz que não. Então quando a gente tem convicção de fé, quando a gente tem convicção de pensamento, quando a gente entende que de fato Jesus Cristo está conosco, do que você precisa além disso? Nada. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você precisar, Jesus vai te dar. Tudo aquilo que você tiver, qualquer tipo de necessidade, Jesus vai suprir, irmão. E você não precisa de mais nada. Mais nada. Então você não precisa comprar vassoura ungida, lenço ungido, rosa ungida. Você não precisa dar teu relógio para a igreja. Você não precisa dar teu carro para a igreja. Não precisa, irmão. Pelo menos para nós não precisa. A gente já tem os pastores que trabalham, a igreja já comprou carro, eles já usam os carros da igreja, está tudo certo, não precisa de nada, absolutamente nada, já faz isso com o dinheiro que você devolve do teu dízimo, da tua oferta, não precisa de mais nada,
Então nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus nós vamos atingir um nível de conhecimento que vai trazer para nós a salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos, amém? Vamos ficar de pé então para a gente orar. Eu estou preocupado com essa chuva, vão acabar o culto logo para vocês ir embora, senão daqui a pouco a gente todas as ruas, vocês não conseguem ir embora. Eu não paro de chover, né? Para ir embora, depois vou ter que chamar um barco, né, para ir embora, porque o negócio está complicado, né? Barbaridade, né? E quando você for andar por aí, você que está turisteando, cuidado que tem umas ruas aí que enche até a tampa. E se você entrar, você fica... Eu já boiei 2 vezes aqui com um carro velho que eu tinha. Daí ele um ar-condicionado não funcionava, a gente tinha que abrir o vidro, né? Um Megane velho que eu tinha antigamente, né? E daí nós saía da igreja com aquela galera para ir comer uma batata frita depois, entrava naquelas ruas assim, o carro boiava. 2 vezes eu boiei aqui, que tranca o troço e ó, foi... Então tome cuidado aí quando você andar para você não ficar boiado aí. Feche os seus olhinhos aí que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, na autoridade e no poder do teu santo nome, que o Senhor nos alcance com a tua palavra, que o Senhor nos alcance com o teu amor, que o Senhor nos alcance com a tua misericórdia. Papai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a verdade. Nos ensina, Senhor, a verdade. Nos permita, Deus, andar na verdade, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre as nossas vidas, para que a gente seja junto à tua igreja, para que a gente possa crescer na graça, mas também, Senhor, crescer no conhecimento, e assim, Senhor, tenhamos a certeza de que um dia poderemos ir morar no céu, em nome de Jesus, amém e amém. Pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Então assim seremos a família de Jesus, né? Nos comportando adequadamente segundo aí a palavra de Deus. Quem faz parte da família de Jesus não anda por aí nem enganando, nem sendo enganado. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram, né? Levante a sua mão aí que os irmãos vão entregar um envelopinho para você. Por favor. Glória a Deus. Lembrando que já estão abertas as inscrições para o batismo, tá? Já estão abertas as inscrições para o batismo, que será agora em março aqui em Guaratuba, tá? Se você ainda não é batizado, quer batizar-se, tá? Então você deve fazer sua inscrição e no finalzinho de março vai ser em Curitiba o batismo, tá? No começo do mês é aqui, no finalzinho em Curitiba. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Se inscreva. E vai ser uma bênção, né? Por enquanto o que a gente tem de programação ainda é isso, tá? Vamos orar? Fecha os olhinhos, inclina a cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus eu quero abençoar, Senhor, todos os ofertantes, todos os dizimistas da tua igreja. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, irmão, vem trazer a sua oferta aí. Glória. Jesus. Vem a Lincoln aqui orar para fazer o encerramento, vem. Jesus. Aleluia. Amém, queridos.
Que mensagem maravilhosa, né? Uma mensagem de aprendizado. Amém? Quem com Jesus não ajunta, espalha. Quem não é com Ele, é contra Ele. Que o Senhor venha nos dar discernimento, principalmente para você que está na internet. Que os nossos crentes, irmãos aqui de Guaratuba, já estão, como o pastor diz, todos safos, né? Sempre uma palavra de estudo. Então, queridos, que nós venhamos estar aí com as nossas visões abertas, com os nossos ouvidos abertos pelo Espírito Santo, nosso entendimento, discernimento, para sabermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se você tem dúvida quanto ao teu pastor, quanto à tua igreja, se ele está falando a verdade, o pastor deixou a deixa aqui no finalzinho, gostei muito. O diabo, ele te oferece algo em troca de adoração. Então, se o teu pastor, a tua igreja está falando, ei, planta aqui, ele quer que planta onde? Planta no bolso dele, né? Então, venha plantar aqui, venha trazer teu dízimo, tua oferta, dá teu carro, dá isso, dá aquilo, e você vai ser abençoado. Jesus não faz assim, amém? Nossos irmãos aqui, todos somos abençoados, e o pastor não pede nada para ninguém. Pelo contrário, ele doa, né? Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos? Fazer a oração final. Pai querido, Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por esta noite maravilhosa, por este culto abençoadíssimo, Pai, um culto de aprendizagem, Pai, onde nós podemos aprender a verdadeira e sã doutrina, Pai, a verdadeira palavra que o Senhor tem nos ensinado através dos lábios, da boca do teu servo, Pai. Pai, que nesta semana, Pai, o Senhor venha abrir as janelas dos céus, venha derramar chuvas torrenciais de bênçãos abundantes, Pai, na vida de cada um que está aqui presente, na vida daquele que está nos assistindo pela internet, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja paz, que haja libertação na casa de cada um, na família de cada um, Pai. Abençoa cada área da vida das pessoas, ó Pai querido, que sejamos uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo todos em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas mãos, queridos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, e todos dizem amém.